Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Victor da Expert Cursos e nesse vídeo você vai aprender a como criar e configurar os seus gráficos no Excel. Os gráficos eles são muito importantes para você pegar todos os seus dados, toda a sua planilha, a sua tabela e transformar em algo mais apresentável que você consegue de fato, analisar os seus dados, seja enviar para alguém, deixar uma coisa bem mais interessante no Excel. Então durante essa aula nós vamos criar alguns gráficos que são os gráficos mais comuns, como por exemplo gráfico de coluna, gráfico de barra, gráfico de linha, gráfico de pizza, gráfico de rosca, e tenho certeza que você vai conseguir utilizar em qualquer situação que você tenha. O passo a passo é todo mesmo, então fica comigo até o final do vídeo para você aprender a como criar os gráficos da melhor maneira possível. Vamos lá! Já estamos aqui então na tela do Excel e na sequência dessa nossa aula nós vamos utilizar essas 4 planilhas que eu deixei aqui. Uma dessas planilhas, que temos as colunas de mês com as vendas, uma outra coluna que nós temos vendas entre homens e mulheres, uma outra planilha aqui que nós temos vendas de alguns produtos e uma outra que nós temos vendas comparando algumas lojas com alguns anos, Com essas 4 planilhas nós vamos conseguir criar diferentes situações de gráficos e a gente já vai editando gráfico com gráfico aí para você conseguir saber a diferença entre os gráficos, qual utilizar em determinada situação, independente se você tiver alguma planilha talvez de vendas, de estoque, de controle de funcionário ou alguma coisa similar no Excel. Combinado? Primeira coisa, também mais importante, aqui na descrição da aula eu vou estar deixando este arquivo, gráficos no Excel, que se você quiser praticar junto comigo, que é o que eu recomendo, você pode baixar esse arquivo e já desenvolver os seus gráficos com todo o passo a passo aqui na aula junto comigo. E é sempre importante, antes de você criar os seus gráficos, você precisa ter os seus dados, assim como eu deixei essa planilha aqui já pré-organizada com algumas situações. E você deve estar reparando também que o meu fundo aqui eu tô sem, sem os grids aqui, que nós chamamos de linhas de grade. Se você clicar aqui na guia de exibir, linha de grades aqui você pode ativar, aqui você pode desativar. O que nós vamos fazer agora então? Eu vou pegar essa minha primeira planilha, que é toda essa planilha aqui, que eu fiz a seleção, tá? Quando eu estou numa planilha, se eu apertar também o Ctrl T no meu teclado, eu faço toda essa seleção. Então cliquei com o botão esquerdo do mouse e selecionei tudo isso aqui, coluna de mês, coluna de vendas, nós temos aqui basicamente de janeiro até dezembro e quantas vendas saíram em cada um dos meses. Vou clicar aqui na guia de inserir. Nós podemos fazer primeiro, por exemplo, um gráfico de barra. Vou clicar nesta seta aqui, temos aqui todos os gráficos. Aqui você pode escolher qualquer um dos gráficos. Vou clicar nessa seta e nós temos aqui o gráfico de coluna. Vamos começar pelo gráfico de coluna. Eu tenho esse gráfico de coluna, a coluna agrupada. Eu tenho este aqui ao lado, que é o coluna empilhada, que no caso aqui não vai me interessar. E nós temos esse aqui ao lado, que é o coluna 100% empilhada. Neste caso, nós vamos usar esse aqui, esse nosso gráfico de coluna 2D, que é a coluna agrupada. Eu dei mais um clique, o meu gráfico já foi automaticamente criado no Excel. Ele apareceu exatamente aqui. Se eu clicar com o botão esquerdo, eu consigo movimentá-lo e colocar no posicionamento que eu quiser. Se eu clicar nesses círculos aqui nas extremidades, eu consigo aumentar o meu gráfico, ou eu consigo, por exemplo, diminuir o meu gráfico, colocar no exato tamanho que eu quiser. Eu vou até posicionar um pouco mais para a esquerda, vamos deixar mais ou menos neste posicionamento. Ficou interessante. E sempre quando você cria o seu gráfico, aparece esta guia aqui de design do gráfico. Se eu clicar fora, essa guia vai sumir. Quando eu dou um clique em algum ponto do gráfico, já aparece. E o Excel já me deixa alguns estilos disponíveis. Olha só aqui, estilos do gráfico. Eu posso só de passar o mouse já vai aparecendo. Se algum outro estilo aqui me interessar, eu posso fazer esta modificação. Repare, nesse aqui, as vendas apareceram aqui na esquerda. Se eu pegar um outro valor de gráfico, por exemplo esse aqui, as vendas já estão aparecendo em cada uma das barras. Pode ser uma coisa interessante, ok? Então, aqui nós já criamos o gráfico e agora nós vamos entrar na parte de modelar, ou seja, mexer nas configurações do gráfico. Quando eu clico no meu gráfico, aqui na minha direita, além dessa guia aqui que eu já falei, que é o design do gráfico, tem também aqui a guia de formatar, isso que não vai nos interessar tanto. Aqui ao lado vai aparecer esse símbolo de mais, a não ser que você tenha uma versão muito antiga do Excel. Se você tiver versões mais já atualizadas, vai ter aqui, elementos do gráfico. Quando eu clico aqui em mais, já tem várias opções. Por exemplo, aqui os meus eixos. Se eu desmarcar, eu vou tirar tanto o meu eixo X quanto o meu eixo Y. Se eu marcar, eu posso marcar os dois eixos. Se eu clicar nesta seta aqui, horizontal principal, que são os meses, e eu posso tirar, por exemplo, o vertical. Posso deixar da maneira que eu quiser. Aqui embaixo, título dos eixos. Quero deixar os títulos? Talvez não. Então tudo que você quiser, você deixa como marcado. Título do gráfico. Eu quero deixar o título do gráfico? Quero. Eu posso dar um clique aqui até alterar. Posso colocar aqui, vendas por mês.
Por exemplo, né, ó, vendas por mês. Posso colocar o título que eu quiser. E agora eu clico novamente no meu gráfico, venho aqui em mais, ó, se eu quiser colocar o rótulo de dados. O que são os rótulos de dados, né? Quando eu habilito, são os valores. Então, em janeiro não vendeu 1.850, se eu consultar aqui a minha planilha, então 1.850 já vai aparecer aqui em cima. E você clicando nessa seta aqui ao lado, você ainda consegue o posicionamento. Eu quero ao centro, eu quero na extremidade interna, eu quero na base, eu quero na extremidade externa. Neste caso, extremidade externa foi o que ficou melhor. Então você vai modelando e configurando o gráfico de acordo com o que você quiser. Mas aqui embaixo temos outras opções, a tabela de dados, barra de dados, eu posso habilitar ou não essa linha de grade aqui, ó. Esse gráfico aqui ficou interessante. Posso habilitar ou não a legenda, linha de tendência. É claro que muitas coisas não tem necessidade, ó. Nesse meu gráfico, eu ficaria exatamente assim, eu não mexeria em mais nada. A não ser que eu quisesse colocar uma cor cinza, né, alguma outra formatação. Mas esse gráfico já ficou bem interessante. O que seria possível fazer aqui também? Quando eu clico com o botão esquerdo em uma das barras, ele selecionou todas as minhas barras. Aí eu posso clicar, ó, com o botão direito, formatar série de dados. E aí vai abrir essa parte aqui na direita. Eu posso clicar aqui, ó, na parte de linhas de preenchimento. E aqui, ó, o preenchimento está na cor azul. Eu posso alterar, vamos ver se aqui eu consigo alterar. Ó, colocar, por exemplo, as barras na cor vermelha. Deve tá bem atrás de mim aqui, né? Colocar as barras na cor amarela, colocar as barras, por exemplo, na cor preta. Aí vai de acordo com a sua identidade visual. Colocar num azul mais claro. Ó, esse azul mais claro me interessou, ficou interessante, perfeito. Que eu posso fechar e vou dar um clique fora. Então, nesse meu gráfico de barras, eu alterei a cor de todas as minhas barras. Tudo isso você pode ir modelando com a sua necessidade. Vamos partir agora, né, em vez de criar o gráfico de coluna, né, criando aqui o gráfico, vamos criar um gráfico de barra. Então eu vou selecionar minha mesma planilha, essa aqui, inserir. Ó, criamos o gráfico de coluna, perfeito? Eu teria a opção aqui embaixo de criar também um gráfico de coluna 3D, olha só, dá um efeito diferente. Só de passar o mouse você já consegue ver. Ó, coluna 3D, acho que ficaria bem interessante. E aqui tem o gráfico também, essa primeira opção, que é o gráfico de barras 2D. Ó, se eu criar esse gráfico, a gente pode até comparar aqui, ó, se eu jogar um pouquinho mais para baixo, eu posso jogar aqui ao lado. Ó, vamos tentar jogar aqui ao lado. Ó. Deixar esse gráfico aqui. E esse outro gráfico aqui, vamos só acertar o alinhamento. O que a gente tem? Nós mudamos os eixos, então agora todos os meses estão aqui. E nesse meu eixo horizontal estão todas as vendas, tá? Então essa é a diferença do nosso gráfico que nós criamos, que foi o gráfico de coluna. Ó, esse aqui é o gráfico de coluna, sempre para cima. E o gráfico de barras aqui, pegando da esquerda para a direita. Então essa é a diferença. E tudo que nós aplicamos aqui, seria possível aplicar também nesse meu gráfico. Nesse meu gráfico aqui de barras perfeitamente. Tudo que eu fiz no gráfico de coluna eu poderia aplicar perfeitamente no meu gráfico de barras e fazer todas essas modificações. Então já vimos aqui dois tipos de gráficos nessa parte. Eu teria o barra 3D também, né? Que seria o mesmo pensamento entre o coluna e o coluna 2D. E para essa nossa tela aqui não ficar muito poluída, né, com muita coisa, eu vou jogar esses gráficos aqui para baixo, tá? Poderia até deletar, mas vamos deixar eles aqui embaixo, né? Se você quiser depois salvar o arquivo, guardar com você. Tudo que você criar, vamos jogando aqui para baixo, mais por uma questão de organização. Então já está aqui, né, nosso gráfico de barras e também o nosso gráfico de colunas, né? Gráfico de colunas, e aqui temos o nosso gráfico de barras. Vamos pegar agora estes exemplos aqui, ó, essa nossa planilha de vendas entre homens e mulheres, e vamos criar um gráfico de pizza ou provavelmente um gráfico de rosca, que eles são bem parecidos. Então eu vou selecionar aqui, ó, tudo isso aqui, vou vir aqui, ó, na parte de inserir, temos essa opção aqui, ó, inserir gráfico de pizza ou rosca. Se eu pegar este aqui, ó, eu vou estar selecionando aqui, ó, o gráfico de pizza 2D. Repare que neste exemplo eu nem precisaria selecionar as vendas, porque ficaria marcando aqui. Então vamos lá, ó. Não vou nem selecionar as vendas, só esses dois. Gráfico de pizza, vou fazer a criação. Olha só, então ficou um gráfico de pizza aqui entre homens e mulheres. Eu poderia colocar aqui no título. Aí sim eu poderia colocar aqui, ó, vendas. Por exemplo, ó, vendas por gênero. Ok? Vendas por gênero. Poderia até clicar nesse gráfico. Olha só, vamos alterar para uma cor escura, ó. Cliquei no gráfico, design do gráfico, coloquei uma cor mais escura. Vou até colocar um alinhamento, né? Você pode colocar o alinhamento que você quiser. Olha só. Deixa eu só... Perfeito, acho que agora já ficou uma coisa mais interessante. Então temos um gráfico de pizza. Só que o que esse gráfico não está me mostrando ainda? As porcentagens. Então eu posso clicar no gráfico, vir aqui em mais, ó, vou colocar aqui, ó, rótulo de dados.
habilitei o rótulo de dados, ele tá me mostrando o quê? As vendas, ó, que homens tiveram 590 vendas, está na cor azul, está me mostrando aqui na legenda, e que as mulheres tiveram 760 vendas, está na cor laranja, me mostrando aqui também. Se eu vier aqui em rótulo de dados, ó, nessa seta, eu consigo modificar isso aqui, ó. Se eu clicar em mais opções, vai abrir exatamente isso aqui, tá? Então vamos lá, vou fechar isso aqui para não perder o raciocínio. Cliquei no gráfico, cliquei no mais, na seta aqui ao lado de mais opções, de rótulo de dados, mais opções. Vai abrir essa janela para formatar. Repare que aqui está, ó, por valor. Eu posso marcar aqui embaixo a porcentagem, ó, que aí vai ficar a porcentagem e também o valor. Se eu quiser tirar o valor, eu deixo apenas a porcentagem, ó. Posso deixar exatamente assim. Então agora eu já sei que de todas as minhas vendas, 44% foram feitas, por exemplo, pelos homens e 56% pelas mulheres. Já é um gráfico bem mais interessante. Vamos até diminuir um pouquinho o tamanho, a gente pode deixar ele nesse posicionamento. Vamos repetir a dose. Eu vou selecionar novamente, ó, sem pegar o cabeçalho, inserir nessa parte dos gráficos. Eu poderia pegar este gráfico aqui, ó, de pizza 3D também, ó, fazer essa criação. É basicamente a mesma coisa, tá? Não ia mudar quase nada, só ia ficar propriamente aí um gráfico de pizza 3D. Vou ajustar o tamanho e eu poderia, ó, colocar nesse aqui, colocar em mais, ó, rótulo de dados. A gente vem aqui na seta, mais opções, marco a porcentagem, desmarco o valor, posso clicar no X e dar um clique fora. Fiz até um pouquinho mais rápido porque nós repetimos exatamente a mesma coisa. Se eu até acertar o tamanho, a gente vai ficar com dois gráficos exatamente iguais. Um de pizza 2D e um de pizza 3D. Vai de acordo com o que você preferir, com o que você achar mais interessante. Vamos até colocar esses gráficos aqui para a gente já criar um gráfico de rosca. Então, ó, vou repetir a dose. Eu vou selecionar novamente, inserir, clico aqui na parte dos gráficos, vou pegar essa última opção, que é um gráfico de rosca. Posso até colocar o posicionamento aqui em cima de mim. Vitor, o que vai mudar o gráfico de rosca para o gráfico de pizza? Nada, apenas o visual, tá? Apenas o visual. Se a gente fizer essas formatações novamente, ó, posso mexer. Ó, aqui a gente não mexeu nem no título, né? Poderia mexer no título. Ó, vamos lá, só para ficar uma coisa mais completa. Ó, vendas por gênero. Estamos replicando, ok? Esses gráficos são exatamente iguais. Vou vir no meu gráfico de rosca. Ó lá, vendas por gênero. Perfeito. Temos os homens. Aqui no caso as mulheres estão na cor laranja e os homens na cor azul. Igual o que nós tínhamos aqui no nosso gráfico de pizza. Clico no mais, vou marcar aqui o rótulo de dados, clico na seta, mais opções, marco porcentagem, desmarco o valor. Se eu colocar na cor escura, a gente tem um gráfico de rosca, exatamente um gráfico de pizza. Esse gráfico aqui está praticamente igual a esse aqui, ok? Só muda provavelmente o design. Esse aqui é um tipo que é o de rosca, e esse aqui é o gráfico de pizza. Dá uma sensação bem interessante, né? Você consegue uma visualização muito boa quando você quer distinguir determinada coisa, certo? Eu espero então que você esteja gostando da aula até aqui, né? Já criamos então gráfico de barras, já criamos o nosso gráfico de coluna e agora gráfico de rosca e gráfico de pizza. Não se esqueça só, deixa o curtir no vídeo aqui, se inscreve também no nosso canal da Expert Cursos, que aqui tem muito conteúdo bom de Excel e diversos outros programas. E se você está junto comigo, deixa aqui nos comentários, a aula está sendo produtiva, se você está gostando, está conseguindo desenvolver todos os seus gráficos no Excel. Deixa aqui nos comentários pra gente. E vamos seguir agora na nossa aula utilizando essa nossa terceira planilha aqui, né, que são vendas de 3 produtos diferentes. Vamos só pegar esses nossos gráficos, então a gente pode jogar eles aqui para baixo. Eu vou clicar em cada um deles, vamos ver se a gente consegue jogar esses gráficos aqui para baixo, só para a gente não deletar, tá? Então eu vou deixar um posicionamento desse gráfico aqui, vou deixar esse outro gráfico. Opa! Vou deixar esse outro gráfico mais aqui embaixo e esse nosso gráfico de rosca aqui ao lado também. Caso você não queira salvar, você pode simplesmente dar um delete do gráfico e ir seguindo com a aula. Mas vamos lá, nessa nossa terceira planilha, então nós temos vendas de 3 produtos diferentes. O que nós podemos propriamente fazer aqui? Poderíamos criar, se eu selecionar tudo isso aqui, eu poderia vir e inserir e criar, por exemplo, um gráfico de pizza. Seriam 3 variáveis, né? 3 produtos. Poderia vir novamente aqui, ó, selecionar, inserir e criar também um gráfico de rosca. Seria uma outra opção, tá? Então temos essas opções. Ou eu poderia selecionar aqui e criar, ó, inserir, criar, por exemplo, um gráfico de coluna. Se eu até selecionasse o cabeçalho, vamos ver se vai dar certo aqui, ó, com um gráfico de coluna, não tem necessidade, tá? Só para você ver, ó, se eu criasse um gráfico de coluna selecionando o cabeçalho, ia ficar nada a ver, ó, ia ficar vendas aqui sem nada. Então, sempre quando você for criar, Victor, eu seleciono o cabeçalho, não seleciono o cabeçalho, muitas vezes você testa.
e ver o que acontece no seu gráfico. Nesse aqui já me diz, ó, eu vou selecionar notebook, computador, televisão, as 3 linhas correspondentes. Inserir, vim aqui na parte de gráficos, eu poderia criar um gráfico de coluna, ó, iria me dar a venda por esses produtos. Eu poderia inserir, colocar, por exemplo, um gráfico de barras também. Tá? Mas eu acho que o gráfico de colunas aqui ficaria mais interessante. Então, novamente, a gente vem aqui para esse nosso gráfico de colunas que certamente está entre os mais utilizados. Vamos tratar ele de um jeito diferente. Eu vou vir aqui em design do gráfico. Vou pegar, por exemplo, esta opção aqui. Ó, essa opção já ficou mais interessante. Vou mexer no título aqui. Opa, vou dar um Ctrl Z, que eu movimentei errado. E aqui, ó, por exemplo, ó, vendas por produto. Poderia colocar aqui, ó, vendas por produto. Clico aqui, se eu quiser mexer em mais alguma coisa, eu clico aqui no mais, eu quero o título dos eixos, quero alguma coisa, não quero, quero tirar essas linhas de grade, quero deixar as linhas de grade. Ó, eu acho que nesse formato aqui já ficou uma coisa bem interessante. Então nós criamos mais um tipo de gráfico com uma situação diferente. Novamente vou pegar esse gráfico, opa. Sempre que você clicar alguma coisa errada, se eu clicar aqui e movimentar sem querer, eu vou mexer o meu gráfico de lugar. Você pode vir aqui em cima e dar um Ctrl Z, que é o desfazer. Ok? Lembre-se sempre de pegar o ponto correto aí para você conseguir movimentar o seu gráfico. Eu vou jogar esse meu gráfico propriamente aqui embaixo. E para a gente fechar essa nossa aula, já criamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 gráficos. Então, para fechar nossa aula, vamos utilizar essa última planilha aqui, ó, que é essa planilha que nós temos lojas, loja A, loja B, loja C, loja D e as suas respectivas vendas em 2023 e 2024, por exemplo. A loja A em 2023 fez 320 vendas, em 2024 fez 400 vendas. Então nós queremos comparar dois resultados diferentes, em 2 anos diferentes, de uma mesma loja, poderia ser de um produto, alguma coisa do tipo. Então o que nós vamos fazer neste exemplo aqui? Nós vamos selecionar sem o cabeçalho e inserir. Vamos pegar aqui o gráfico de linha. A gente poderia pegar este gráfico aqui de linha, fica bem interessante. Vitor, por que você selecionou sem o cabeçalho? Vamos fazer o teste? Eu vou selecionar com o cabeçalho. Gráfico de linha. Olha só. Aqui eu até conseguiria pegar, ó. Se não deu nada errado, você pode até considerar pegando. Mas se a gente não selecionar o cabeçalho, eu não selecionei o cabeçalho, inserir. Vamos pegar este gráfico de linha 2D, por exemplo. Ó, ficou interessante. Então não preciso pegar o cabeçalho. Vamos só posicionar esse gráfico mais ou menos aqui, vou dar um clique fora. Vamos ainda melhorar um pouquinho isso aqui, né? Então o título do gráfico, vamos colocar aqui, por exemplo, né? Lojas por ano, talvez, ou vendas das lojas por ano. Pode colocar dessa maneira. Aqui, ó, repare que na legenda, se eu clicar aqui, ó, clicar em mais, apareceu a legenda. Aqui eu tiro a legenda e aqui eu coloco a legenda. Opa, vamos ver se apareceu. Apareceu aqui ao lado, perfeito. Vamos deixar aqui, ó, na parte inferior, ó, que nem estava. Então está aqui, ó, série 1 e série 2. Quando eu clico aqui, eu posso vir em formatar e a gente mexe. Formatar a seleção, aqui ó, perfeito, design do gráfico. Então eu cliquei na legenda, design do gráfico e eu venho aqui ó, em selecionar dados, porque aqui ó, nós temos série 1, eu vou editar. Quem que é a minha série 1? É o meu 2023, eu vou clicar aqui e vou dar um ok. Série 2 eu clico nela, clico em editar. Quem que é a minha série 2? É o 2024, feito isso eu posso clicar em ok e posso clicar em ok. Dessa maneira eu já sei que a minha linha azul é a 2023 e a minha linha laranja é a 2024. Ainda posso clicar aqui, ó, se eu quiser fazer alguma alteração, ó, eu posso colocar os rótulos de dados, como a gente já vem vendo durante toda a aula. Se eu quiser, eu posso colocar um design escuro. Eu particularmente eu gosto do design escuro, que ele dá um bom destaque, mas vai de cada um. Se você gosta de gráfico um pouco mais claro, de um gráfico mais acinzentado, se você quer mexer nas cores sempre das barras, né, você consegue clicar nessas cores e mexer também. Ó, aqui a gente já conseguiu ajustar, já ficou uma coisa bem interessante, tá? Quando a gente clica, ainda tem a opção de mais, eu consigo mexer em diversas outras coisas. E além do mais, se eu vier e inserir, nós criamos este gráfico aqui, que é esse gráfico. Eu poderia clicar esse aqui, ó, gráfico com marcadores. Repare que em cada um dos pontos, ó, então, nessa loja A aqui, ó, mostrou um pontinho, na loja B um pontinho. Então, em cada uma das colunas aqui, vão ter esses pontos. Também é uma outra opção. Então, aqui, ó, o gráfico de linha tem o linha 2D, né? Tem essa parte aqui também do linha com os marcadores, você vê a situação que melhor atender você. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Então criamos, ó, gráfico, né, aqui ó, gráfico de coluna, gráfico de barra, criamos gráfico de rosca, gráfico de pizza, gráfico de pizza 3D, gráfico de rosca e para fechar criamos aqui dois diferentes tipos de gráficos de linha. Os gráficos, né, eles são muito importantes no Excel. Eu tenho certeza que independente da sua área,
da sua profissão, na empresa que você trabalha ou para uso pessoal, você em algum momento vai se deparar e vai precisar dessa criação de gráfico, seja para simplesmente transformar os seus dados, né, em algo mais visual ou para apresentar para alguma outra pessoa, apresentar na sua empresa. Espero que você tenha gostado dessa aula. Eu quero te fazer um convite também aqui na descrição. Nós temos o link para o nosso treinamento completo de Excel, que vai desde o básico até o avançado, conta com certificado de conclusão. Se você sente que é para você, você precisa melhorar no Excel, planilhas, gráficos, dashboards, né, coisas até um pouco mais elaboradas, tenho certeza que você vai gostar. Confere todo o conteúdo. Trabalhamos aí com cursos online para todo o Brasil com valores acessíveis, com uma didática muito interessante, bem parecida com o que você está acompanhando aqui neste nosso vídeo no YouTube. Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!